A gente tá bem no comecinho de janeiro, tem gente que ainda tá de férias. Ai, férias. Enfim, de qualquer jeito, eu acho que ainda dá tempo de um apanhadão de tudo o que aconteceu no mercado do livro, no mercado editorial, durante 2023. Porque teve empresa que caiu, teve empresa que subiu, teve empresa que foi de Americanas, se é que me entendem, né? Teve escritor cancelado, teve briga, teve treta, teve gente subindo no palco, teve coisa, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um resumo, gente, que eu abri notícia por notícia de 2023 no Publish News e fiquei o total de 6 horas fazendo esse roteiro. Então, por gentileza, os senhores, senhoras, senhores, se inscrevam aqui no canal, porque deu trabalho esse roteiro, tá? E pra quem não sabe, eu também sou colunista do Publish News e lá eu fiz um videozinho mais curto, falando mais rapidamente sobre cada um desses fatos, dessas notícias que eu vou contar pra vocês. A começar que eu acho que a gente pode falar de verdade que a cultura segue respirando por aparelhos e saiu uma pesquisa da Nielsen dizendo que o brasileiro gosta mesmo de comprar livro numa tal loja online, não sei se vocês conhecem, Amazon. Pois é, mas já tinha saído uma pesquisa uma matéria da BBC News dizendo que desde 2018, mais da metade dos livros comprados pelos brasileiros já eram pela Amazon, e se fosse considerar e-book era mais de 80%. Então, quer dizer, novidade não é. Também tem a ver com o preço do livro, mas a gente já vai falar sobre isso porque a gente vai falar sobre a Lei Cortez, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar por janeiro, nesse pleonasmo aqui, vamos começar quando um livro causou um frenesi prometendo contar segredos da realeza britânica. Parece que tá distante, mas não tá, porque o povo gosta de fofoca. O livro do Príncipe Harry, né? Que, olha, até que entregou umas coisinhas, mas não foi, assim, uma coisa. Mas só em janeiro, que foi o mês que foi lançado, vendeu 400 mil cópias no Reino Unido. Que foi, né, de onde é a família mais interessada lá, né, e aqui no Brasil não foi muito diferente, vendeu muito, só não desbancou a Colleen Hoover, que seguiu desde janeiro, já estava na lista dos mais vendidos e seguiu, e se a gente for pular para dezembro, que já passa, que já teve o top 10 do que foi mais vendido na Amazon, a Colleen Hoover tem 4 livros mais vendidos no top 10 só no Brasil, tá? Se a gente for pegar o top 20 na Amazon, tem 5 livros. E se a gente for pegar de livrarias físicas, de acordo com a Publish News, tem 2 livros, pegou o segundo e o terceiro lugar. Já vou falar quem ficou em primeiro, tá? Mas calma lá. Em fevereiro, a gente começa com a própria Colleen Hoover falando nela, pedindo desculpas publicamente por uma ideia, assim, que ela teve muito... Uma ideia que foi a seguinte: e se eu lançasse um livro de colorir sobre violência doméstica? Não sei quem disse pra ela que isso ia ser uma boa ideia. E ela teve que se desculpar publicamente, né, via Instagram. De qualquer jeito, parece que as pessoas esqueceram, porque continuaram lendo os livros, continuaram falando sobre os livros, né? E uma outra escritora bem conhecida, que fez uma turnê aqui no Brasil, inclusive, foi a Rupi Kaur, né? Que é a indiano-canadense, a poeta. Ela fez uma turnê mundial, foi no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, e, assim, lotou de fãs que recitavam as suas poesias de cor e salteado. Gente... uma poeta, poesia, hein? Interessante, eu fiz questão de colocar isso no roteiro, porque, enfim, né, fazia sentido. Enquanto isso, lá fora, alguns protestos rolavam nos funcionários da HarperCollins, gringa, protestos brabíssimos e seríssimos, né? E falando em coisa séria, também começou uma série de reedições por conta de algumas coisas estranhas, racistas, etc., em alguns livros, a começar pelos livros do 007, também teve Roll Down, que escreveu Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate, que mais que a gente teve? Agatha Christie, Bukowski, né, que inclusive teve uma coleção muito legal, traduzida pela Emanuela Siqueira, né, vai ser uma série de traduções que vão vir pela HarperCollins, também pensando de uma outra maneira essa literatura do Bukowski, com notas de tradução super importantes, né, além disso também teve uma censura braba de títulos no decorrer do ano inteiro, né, nos Estados Unidos, disse que foi
o ano que mais se censurou livros, até Anne Frank, o Diário de Anne Frank foi censurado. E aqui no Brasil, sobrou até para o Marçal Aquino, com o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Em fevereiro, a inteligência artificial mostrou a que veio, porque a gente começou a ter, pela primeira vez, autores nomeadamente na Amazon, escrito ChatGPT. Quem fez isso? ChatGPT. E assim, já é uma coisa estranha, né? Mas o problema não é só esse. O problema é que a gente tem também uma questão de direito autoral e que pode impactar todo o mercado, né, dos tradutores, aos autores, às editoras, etc., porque a gente não tem uma legislação ainda que controle e que entenda a inteligência artificial, e que rolou até abaixo-assinado para que esses livros não fossem comercializados, etc., né, porque fica muito difícil quando o ChatGPT fala pra gente de quem escreve um livro pra gente, por exemplo, né, quando a inteligência artificial, de maneira geral, escreve um livro, ele tira informação de vários lugares pela internet, pela grande rede mundial de computadores. E aí fica um pouco difícil a gente saber de onde ele tirou essa informação. Ou seja, para onde foram os direitos autorais? Não sabemos, né? E além disso, né, correndo um risco aqui, eu vou pular rapidinho para o final de novembro, que a gente teve o Prêmio Jabuti, que teve que desclassificar uma obra que estava concorrendo, foi finalista na categoria de ilustração, porque tinha uma ilustração feita por inteligência artificial, e que não foi avisado, né, e que não fazia parte do regulamento, claro. Rolou também um abaixo-assinado e o Jabuti, tirou na hora, imediatamente, né, esse livro aí dos finalistas, porque não tinha sido feito por uma pessoa. Mas aí, claro, né, todo mundo ficou aí falando a respeito disso. Nunca se falou tanto de inteligência artificial quanto nesse ano de 2023, mas não parou, né, a gente vai continuar falando sobre isso em 2024. Além disso, falando do Jabuti, aí o Oscar da literatura, né, a gente teve 2 anúncios muito interessantes. Primeiro, a nova categoria de escritor estreante, que foi para Cristiane Lameirinha, um leve spoiler aí do que aconteceu só no final do ano, né? E também o novo Prêmio Jabuti acadêmico, mas que vai ser só neste ano de 2024, então em breve teremos novidades. E voltando então para o início do ano, rolou a adaptação de Daisy Jones and the Six, que colocou, inclusive, Taylor Jenkins Reid no Trend Topics aí por vários meses, como a autora queridinha da galera, minha, inclusive, não só por Daisy Jones and the Six, que inspirou a obra, mas também por Sete Maridos de Evelyn Hugo e tantos outros livros aí que ela lançou. Falando em redes sociais, criadores de conteúdo e tal, a gente tem que falar, né, dos booktokers, que colocaram livros de catálogo como os mais vendidos e que fizeram acontecer aí também no mercado editorial, venderam muito, fizeram muito livro ser lido, criaram muitos novos leitores, mas também não só disso viveram, né? Uma vez que a gente teve, por exemplo, o Felipe Neto xingando esses mesmos livros que estavam sendo muito vendidos e comercializados por conta do BookTok, e também fazendo contas esdrúxulas, dizendo que não existem leitores no Brasil, porque o livro no Brasil é caro. E aí, claro, né, o mercado inteiro quis dar aí os seus 5 centavos a respeito, e enfim, foram várias matérias, opiniões, podcasts e etc, para dizer aí sobre por que o livro não é caro, o que envolve, né, a produção de um livro, que o livro não aumenta de preço há muitos anos, e etc, 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 etc. Bom, teve a posse também da nova presidente da Câmara Brasileira do Livro, que foi importantíssima, a Sevane, né? Posse também do Rui Castro e da Heloísa Buarque na Academia Brasileira de Letras, em março e abril, respectivamente, além do primeiro escritor indígena a tomar posse da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, que também foi homenageado em várias feiras literárias. Isso foi em outubro, tá? Pulei um pouquinho, mas só para falar das posses aí, né? Além disso, a segunda edição da Feira do Livro foi mais do que especial, porque foi um sucesso absoluto, mas não teve só ela de evento, né? Pelo Brasil todo. A Feira do Livro foi no Pacaembu, na Charles Miller, aqui em São Paulo, mas teve a PocCon, que é uma feira de quadrinhos protagonizada por autores, por artistas, né? A LGBTQIAP+, teve também a Festa Literária das Periferias do Rio de Janeiro, que é a FLUP, o Festival Mário de Andrade, Miolos, a Flipelô, na Bahia, teve a Odisseia da Literatura, né? Fantástica, teve a CCXP no final do ano, teve a Feira do Livro de Frankfurt, que inclusive, olha, sofreu aí um monte de crítica por cancelar a homenagem a uma autora palestrina, e uma hora que o filósofo esloveno Slavoj Žižek
tava lá fazendo o depoimento dele, né, falando, uma pessoa subiu no palco e acusou ele, falou que ele estava relativizando os ataques de Hamas, ele disse que não era bem assim, foi bem na época que a guerra ainda está, né, mas estava numa coisa muito louca, que todo mundo também queria tomar um lado, todo mundo tinha uma opinião a respeito, e Frankfurt foi uma verdadeira loucura. E claro, né, nem tudo são flores, desde janeiro o mercado já se preocupava aí com as dívidas das americanas, e aí em junho foi de Americanas, pegou, desculpa a coisa, mas é verdade, porque eles acabaram, né, anunciando um rombo aí de 25 bilhões de reais, e desses 25 bilhões de reais, chuta quanto que era, só para as editoras, só para o mercado do livro, 85 milhões de reais, cara, isso é muito dinheiro. Pensa no desespero. Falando em desespero, dos 28 romances inscritos pelo Grupo Companhia das Letras no Prêmio São Paulo de Literatura, que é atualmente o prêmio literário, né, de maior remuneração em dinheiro, em cash do país, desses 28 romances, nenhum foi inscrito por conta de um erro humano na hora da inscrição ali, né? Além desse clima tenso ainda, né? Nesse clima, nem preciso dizer que foi um abre e fecha danado, como eu disse, da cultura da Saraiva. Era CEO saindo e entrando, era falência decretada, falência não decretada, era loja fechando, loja abrindo, era manifesto, era funcionário que reclamar, era uma coisa de louco, né? A Saraiva, ela fechou mesmo em outubro, se eu não estou enganada, isso foi em outubro, e a cultura tá aí, como eu disse, nesse chove não molha. Até agora a gente não sabe exatamente como que vai ser, mas tá meio que as moscas, né? Tá pra quem é de São Paulo, passa lá, a da Paulista, a única loja que sobrou, tá difícil. Em compensação, várias livrarias de rua abriram, várias mesmo, e a Livraria Leitura terminou o ano com 110 lojas físicas e virou, então, a maior rede de livrarias físicas no Brasil. Caraca, Livraria Leitura, beijo. Falando em livraria, né, a Livraria Dois Pontos e a TAG anunciaram, então, que eles iam fundir as operações e também lançaram um box com escritoras mulheres. O box chama Nada Anônimas. Eram 5 livros escritos por mulheres entre o fim do século XIX e o início do século XX. Falando em mulheres escritoras, também teve um acontecimento que foi a notícia, né? Que a partir de 2026, a FUVEST, que é o vestibular aí para entrar na Universidade de São Paulo, ela só vai ter como livro obrigatório, né? A lista de livros obrigatórios vai ser composta apenas por autoras. E aí teve gente que odiou. Teve autor aí que ficou mordido, né, Antônio Prata? Teve autor que ficou mordido. Mas, né, de qualquer jeito, além de inédito, esse lado, essa ação, no mínimo, né, já está causando, mas no mínimo vai causar também uma diferença, tanto na publicação quanto nas vendas, porque agora, de verdade, vai ter um balanço mínimo aí que as editoras vão começar a anotar mais essas autoras que já eram clássicas, mas eram esquecidas, e os leitores também, né, nos proporcionando aí a gente conhecer mais gente. Inclusive, Ruth Guimarães estará aí nessa lista, que tem vídeo sobre ela aqui no canal. Que, enfim, é a deusa do folclore nacional. Que mais? Aí, falando de uma coisa, de coisas tristes, né? Teve a morte do Zé Celso, do Paulo Caruso, do Boris Fausto e da deusa Rita Lee, que, inclusive, não só por isso, né, mas após a morte dela, o box e todos os livros biográficos infantis, enfim, que a Rita Lee tinha, ficaram durante meses na lista dos mais vendidos. Falando em mulheres poderosas, a 451, né, lançou um podcast com uma entrevista quase inédita, já tinha sido divulgado em alguns lugares, mas pouca gente tinha acesso. Depois do podcast foi um boom, uma entrevista que a Clarice Lispector deu em 1976 para amigos dela no MIS, no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Ela tá mega descontraída. Eu fiz um vídeo a respeito disso, sobre essa imagem que a gente tem da Clarice, que na verdade ela ri, ela brinca muito, né? E a gente tem essa imagem da Clarice mais fechada em si mesmo, e na verdade não, né? Não era bem assim. E essa entrevista mostra bem isso, né? Que ela deu lá no Rio. Falando em Rio de Janeiro, foi o ano da Bienal do Livro por lá, né? E foi um sucesso absoluto, Cassandra Clare, Julia Quinn, e, gente,
foram mais de 5,5 milhões de livros vendidos, foram 600 mil visitantes, isso é coisa beça. E ainda no estado do Rio de Janeiro também rolou a Festa Literária de Paraty, homenageando a Pagu, a Patrícia Galvão, tem 956 vídeos sobre a Pagu aqui no canal. As mesas oficiais não foram tão cheias quanto nos anos anteriores, mas as programações paralelas nas mais de 30 casas, em plena época de Black Friday, lotaram, e mesmo com a cidade às escuras, porque um dia acabou a luz da cidade inteira, o ânimo continuou, né? Eu que o diga, porque misericórdia, santa batatinha, como eu trabalhei nessa festa literária de Paraty. Foi maravilhoso, isso não é uma reclamação, diga-se de passagem. Né? Falando em sucesso, o que não faltaram foram premiações. Né? A gente teve o Nobel da Literatura para o escritor norueguês John Fosse, que é lançado pela Companhia das Letras, e também vai ter alguns textos publicados pela editora Fósforo. Tá? O Camões foi para o português João Barreto, o Oceanos foi para o escritor cabo-verdiano Joaquim Arena e para a brasileira Prisca Agustoni. O Prêmio São Paulo de Literatura, que eu inclusive apresentei ali os bastidores, foi para Mariana Salomão Carrara, amo, minha escritora preferida, e o Alexandre Aliati. A Micheline Verunski e o Luiz Augusto Fischer ganharam o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional, que, aliás, anunciou novas categorias de ilustração e quadrinhos para 2024. E o Stênio Gardel ganhou o Booker Prize ali, né, o National Booker Awards, na categoria Literatura Traduzida. Ele fez um discurso lindo, maravilhoso, incrível. Ainda com notícia boa, a Graphic MSP comemorou aí 10 anos de existência em outubro, né? E ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos. Isso é muita coisa, gente, no mercado editorial. 1 milhão de exemplares vendidos. E nessa pegada de muitos exemplares vendidos, o mundo parou com o lançamento da autobiografia da Britney Spears, que falou de segredos da carreira dela e segredos de Hollywood, segredos da indústria da música, né? E outra coisa também que foi bem triste, na verdade, foi a morte do ator Matthew Perry, né? O Chandler, o eterno Chandler do Friends. E aí a biografia que ele tinha, que já tinha sido lançada há um tempo, entrou pela primeira vez também no ranking da lista dos mais vendidos. De qualquer jeito, não é só de gringo que o ranking é feito. Teve o já clássico Itamar Vieira Júnior com Tortarado, que não era um livro que foi lançado em 2023, mas ele estava fazendo a turnê do Salvar o Fogo, que é uma espécie ali de continuação, se passa ali no mesmo universo, tem vídeo a respeito aqui no canal, e aí fez com que Tortarado viesse para a lista dos mais vendidos. E também, outro livro que também não foi lançamento, mas entrou para a lista e ficou no top 10 da Amazon no final do ano, foi o Tudo Rio, da Carla Madeira. Surpreendendo 0 pessoas, porque todo mundo, fale bem ou fale mal, falou da Carla Madeira este ano, né? Quer dizer, o ano passado, e possivelmente vai continuar, né? Inclusive, nas vendas, nas livrarias físicas, como eu disse, Colin Hoover ficou em segundo e terceiro lugar, mas em primeiro lugar ficou uma categoria completamente diferente, da categoria de religiosos, com Café com Deus Pai, mas na edição de 2023, que foi uma edição nova, tá? Mas voltando à Amazon, rolou um anúncio de uma nova premiação. Eles já tinham um prêmio KDP, né, que inclusive acabou de anunciar os finalistas. Em breve vai ter resenha aqui de um dos finalistas, aliás. E agora, em parceria com a editora HarperCollins, eles anunciaram na Bienal do Livro o prêmio de literatura jovens. E também muito legal, o que mostra que a gente de fato está prestando mais atenção e precisa prestar ainda mais atenção para a categoria de literatura jovem, né? Apesar da gente saber, falando em Amazon, né, apesar da gente saber que parte do sucesso é justamente o preço que eles conseguem colocar no livro, porque eles não dependem da venda de livros, né, coisa que as editoras dependem, então eles conseguem colocar lá embaixo porque eles vendem outras coisas, né? Uma coisa aí, uma prática, uma legislação que poderia acontecer é a Lei Cortez, né, do preço fixo do livro aqui no Brasil. E desde janeiro um monte de reunião foi feita, um monte de tentativa no parlamento, blá blá blá, mas nada andou, tá? Nada saiu do papel e continuamos na mesma, por enquanto, sem grandes novidades a respeito disso. Enquanto isso, né, a gente fica escutando essa mesma história para tentar ver o que a gente consegue fazer para que as editoras não entrem em falência. Né, no caso, parece aquelas piadas de Natal que a gente escuta sempre. Falando em piada, pareceu piada, mas não foi, né, que o governo de São Paulo resolveu
que não ia participar do Programa Nacional do Livro Didático, que é o PNLD, porque ia adotar livros didáticos apenas em formato digital. Talvez você tenha entendido certo. Eles queriam, para as crianças e adolescentes, considerando aí só o Fundamental 2 milhões de alunos, tá? Praticamente, e 120 milhões de reais em livros didáticos, isso só em gadgets, em plataformas eletrônicas. Não mais ter o livro físico nas escolas públicas. Vai dar certo. E, enfim, mas nessa pegada de livros eletrônicos teve o vazamento e a comercialização ilegal e indevida do lançamento do Pedro Ruas, né? O Mar me levou até você, mas também teve notícia boa, a Biblion, que é um puta de um aplicativo, gente, que é a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, completou 1 ano em junho, parece que foi ontem, e nessa época já tinha 171 mil cadastros, 333 mil empréstimos e 17 mil livros do catálogo. Isso é muita coisa, isso é muito lindo, e assim, ó, crescer, e é de graça, hein, gente? Aproveita, Biblion, tá? Não se esqueçam. Falando em acesso, outra coisa bem discutida, que vai continuar sendo discutida, é o audiolivro, o audiobook aqui no Brasil, que começou a aparecer mais nas casas brasileiras com o lançamento da Audible por aqui, com vozes reais, com atores lendo ali os livros, né? E também outras iniciativas de outras empresas, como Esquilo e Spotify. Falando em outros formatos, vários anúncios foram feitos, como as adaptações audiovisuais que vão rolar, ainda sem data, como o do Peso do Pássaro Morto, da Aline B, que mais a Filha Primitiva da Vanessa Passos, vai ter também Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que eu já citei, vai ter A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, enfim, o que não faltou esse ano também foram promessas aí de adaptações literárias que a gente gosta, né? Por último, e não menos importante, o ano foi marcado, então, por esses diversos leitores que lotaram os mais distintos eventos literários, gente, e que depois de anos ali presos em suas casas, em suas leituras, em seus livros, mostraram a cara, mostraram a que vieram e nos proporcionaram aí cenas como a da Conceição Evaristo andando pelas ruas de Paraty na festa literária e sendo ovacionada. Se isso não esquentou o coração de vocês depois desse apanhadão que me garantiu aí 6 horas e que eu resumi num vídeo de 20 minutos, eu não sei mais o que eu faço por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês leram alguns desses livros que ficaram no top 10 aí da Amazon, ou se vocês, enfim, torcem para a lei do preço fixo no Brasil e assim vai, né? Eu quero que vocês comentem, vamos fomentar aí o mercado e vamos pensar a respeito dele, porque mesmo você sendo aí um leitor comum, como já diria Virginia Woolf, a gente está dentro desse mercado e se a gente quer ler livro, a gente precisa ajudar esse mercado a crescer. A gente se vê então na semana que vem, quarta-feira, às 19 horas. Tchau!